Em 2024, Donald Trump retornou à presidência dos Estados Unidos após sua derrota para Joe Biden em 2020. Esta nova vitória despertou uma grande onda de esperança e expectativa entre os cristãos conservadores, que enxergam em Trump uma figura de defesa dos valores familiares e tradicionais. À medida que a notícia de sua vitória se espalhava, surgiram perguntas intensas. Será que, finalmente, os valores cristãos, tão depreciados nos últimos tempos, serão restaurados? Poderia Trump conter o avanço da cultura woke, que se expandiu nas áreas da educação, mídia e política? E além disso, qual será o significado dessa eleição no contexto das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos? Curiosamente, muitos cristãos acreditam que o retorno de Trump, aliado a figuras como Elon Musk, carrega um simbolismo espiritual profundo, até mesmo relacionado com o conceito do anticristo. Neste vídeo, exploraremos como a nova administração Trump pode impactar o cristianismo globalmente, e ao final, revelarei uma teoria sombria sobre como esses eventos podem estar associados à chegada do anticristo. Cristãos e conservadores, não só nos Estados Unidos mas em várias partes do mundo, celebraram intensamente a vitória de Trump. Para muitos, esse resultado representa mais do que um marco político. Ele simboliza a chance de resgatar valores cristãos e a fé que, ultimamente, têm sido oprimidos por movimentos progressistas. Vou destacar agora 3 formas pelas quais o novo governo de Trump pode influenciar no fortalecimento do cristianismo nos Estados Unidos e além. Primeiro, a luta contra a cultura woke. Para os apoiadores de Trump, sua eleição é vista como um sinal de ressurgimento do conservadorismo. Nos últimos anos, o Partido Democrata, liderado por Kamala Harris, promoveu ativamente a cultura woke, algo que no Brasil é frequentemente comparado ao conceito de lacração. Esse movimento defende pautas como ideologia de gênero, descriminalização do aborto e legalização de drogas. Em alguns estados, como na Califórnia, houve políticas que permitiram pequenos furtos sem punição legal, o que gerou grande controvérsia. Apoiadores temiam que, com a vitória de Harris, essas pautas ganhassem mais força, comprometendo valores cristãos. Diante dessa possibilidade, milhões de norte-americanos foram às urnas, com a intenção clara de frear essa influência e preservar a liberdade de educar suas famílias de acordo com suas crenças, sem pressão de adotar conceitos contrários. Para muitos, a oposição à cultura woke é vista como uma batalha espiritual, e a eleição de Trump, uma resposta às orações fervorosas por proteção espiritual. O segundo aspecto é a proteção aos cristãos perseguidos. Durante seu mandato anterior, Trump adotou medidas firmes para proteger comunidades cristãs que sofrem perseguição em diversas partes do mundo. Em 2019, ele assinou uma ordem executiva que priorizava o auxílio a minorias religiosas, como os cristãos, em países onde enfrentam opressão. Essas políticas fortaleceram o compromisso dos Estados Unidos com a liberdade religiosa, enviando uma mensagem global de que a perseguição por crenças não seria tolerada. Em um gesto histórico, Trump também sediou uma reunião na Assembleia Geral da ONU, dedicada ao tema, consolidando seu papel como defensor da liberdade religiosa. Além disso, o terceiro ponto é o apoio a Israel, uma questão crucial para os cristãos, que veem a nação como parte central das profecias bíblicas. Durante seu primeiro mandato, Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel e transferiu a embaixada do Zelo Tashneiro para a cidade, uma decisão polêmica, mas celebrada por muitos. Diversos cristãos consideram que essa medida está alinhada com a promessa de Deus a Abraão, em Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem. Essa aliança com Israel, contudo, não é garantia de paz eterna. Muitos acreditam que Israel ainda passará por tribulações antes do retorno de Cristo, conforme profetizado por Ezequiel. Para alguns, Trump e Elon Musk representam a esperança de um renascimento da justiça e da paz. No entanto, há quem acredite que essa visão é enganosa. Segundo uma teoria emergente, essa aliança pode ser parte de um plano do inimigo para instaurar uma falsa paz, preparando o cenário para o anticristo. A Bíblia alerta em 1 Tessalonicenses 5:3, que ao clamar por paz e segurança, uma destruição repentina poderá se manifestar.
Este versículo reforça a ideia de que uma aparente paz poderá ocultar um propósito sombrio, onde líderes carismáticos, mas influenciados por forças ocultas, emergem para enganar a humanidade. Outro ponto que desperta preocupação é o crescente poder de Elon Musk, um visionário tecnológico que avança rapidamente em áreas como inteligência artificial e biotecnologia. Musk, fundador da Tesla, SpaceX e outras empresas, busca desenvolver tecnologias capazes de transformar a vida humana, mas muitos cristãos enxergam em seus projetos um perigo oculto. Uma de suas iniciativas mais controversas é o implante de chips cerebrais, que ele acredita poder auxiliar na conexão entre humanos e máquinas. Esse avanço levanta questões sobre até que ponto a tecnologia pode interferir na liberdade individual, e alguns o relacionam à marca da besta, mencionada no livro de Apocalipse. Além disso, o genro de Trump, Jared Kushner, é visto por alguns como uma figura que pode desempenhar um papel no cumprimento das profecias. Kushner, envolvido em acordos de paz no Oriente Médio, gerou especulação ao adquirir um prédio em Nova York associado ao número 666, uma cifra frequentemente ligada ao anticristo. A partir de ações como essas, teóricos defendem que figuras influentes estão pavimentando o caminho para eventos apocalípticos. Embora essas teorias possam parecer extremas, refletem o sentimento de vigilância que permeia a fé cristã em tempos de incerteza. Por mais que o governo de Trump seja visto como um potencial defensor dos valores cristãos, é importante lembrar que ele não é o Salvador. A Bíblia é clara ao advertir que, antes do retorno de Cristo, o mundo passará por um período de sofrimento. Em Mateus 24, Jesus descreve uma série de eventos que são inevitáveis e fazem parte do plano divino para preparar a humanidade para o seu retorno. Portanto, para os fiéis, a verdadeira esperança transcende a política e está enraizada na promessa de um reino eterno. Esse momento é, para muitos cristãos, um chamado à reflexão e ao fortalecimento da fé. Viver em um mundo que, muitas vezes, se opõe aos valores cristãos é uma constante na história da Igreja. A vitória de Trump pode ser comemorada como uma chance de reafirmar essas crenças, mas ela não substitui a missão maior de cada cristão: permanecer firme na fé, independentemente das circunstâncias. Afinal, como bem disse o pregador Charles Spurgeon, não espere ser honrado onde o próprio Senhor foi crucificado. Essa frase ressoa profundamente entre os que veem a terra como um lugar de passagem, enquanto sua verdadeira pátria está em um reino celestial. Aqueles que celebram a vitória de Trump desejam que, sob sua liderança, os Estados Unidos ofereçam algum refúgio para a Igreja, um espaço onde princípios cristãos possam ser respeitados e preservados. No entanto, a confiança dos fiéis não está em líderes terrenos, mas no governo eterno de Cristo, que supera qualquer promessa política. Como sal da terra e luz do mundo, os cristãos são chamados a representar valores divinos, mesmo quando a sociedade ao seu redor trilha um caminho diferente. Mesmo com a reeleição de Trump, é essencial que os cristãos mantenham em mente que nenhuma liderança humana pode impedir os eventos que Deus já traçou. A terra é palco de batalhas espirituais que desafiam a fé, mas a promessa bíblica é de que, no final, o bem prevalecerá e o reino de Deus se estabelecerá. A celebração, portanto, é acompanhada de cautela. Muitos veem a vitória política de Trump como uma chance de renovar os valores cristãos na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a história cristã nos lembra de que a Igreja sempre prosperou, independentemente do cenário político. A vitória de um líder conservador, embora significativa para alguns, é apenas uma parte de um quadro muito maior. Afinal, a fé cristã sobrevive e se fortalece não por meio de alianças políticas, mas através da firmeza dos seus valores e da promessa de redenção em Cristo. Para aqueles que confiam na palavra, a vitória política pode parecer um sinal, mas não é o fim da jornada. Como um velho ditado nos lembra, a verdadeira confiança deve ser depositada em Deus, o único que controla o destino da humanidade. A vitória de Trump e o entusiasmo entre cristãos conservadores refletem um desejo profundo de ver o retorno de valores tradicionais em um mundo cada vez mais dominado pela secularização e pelos ideais progressistas. Essa eleição reacendeu debate sobre o papel do cristianismo na sociedade moderna,
e trouxe à tona uma nova perspectiva sobre o futuro das nações e da fé. Muitos veem essa nova administração como uma oportunidade de restaurar o respeito pelos princípios bíblicos, esperando que, sob sua liderança, os Estados Unidos reafirmem seu compromisso com a liberdade religiosa. Contudo, enquanto Trump representa para alguns uma resposta às orações e um baluarte contra forças que consideram perigosas, outros veem sua aliança com figuras como Elon Musk com cautela. Musk, admirado por suas inovações e por desafiar o status quo, traz consigo uma visão de futuro que, para alguns cristãos, levanta preocupações sérias. Seu desejo de implantar tecnologia no corpo humano, como o chip neural, é visto por muitos como um passo perigoso em direção a um controle maior sobre a mente e o corpo das pessoas. Essa tecnologia, que Musk defende como um avanço, é interpretada por alguns cristãos como um prenúncio da marca da besta, sinalizando tempos de controle e falta de liberdade. Além disso, o simbolismo bíblico associado a certas figuras políticas e empresariais continua a alimentar especulações sobre o cumprimento das profecias dos tempos finais. Jared Kushner, genro de Trump, já esteve no centro de rumores por conta de seu envolvimento em acordos de paz no Oriente Médio, sendo visto como uma figura que, potencialmente, pode desempenhar um papel crítico em futuros conflitos e alianças. A compra de um edifício em Nova York associado ao número 666 não passou despercebida, gerando ainda mais desconfiança entre aqueles que acreditam em sinais ocultos e premonições proféticas. No entanto, entre celebrações e teorias conspiratórias, os cristãos são encorajados a olhar além do imediato e focar no que realmente importa para sua fé. A Bíblia oferece uma visão clara sobre os tempos finais, alertando que a confiança absoluta não deve ser colocada em líderes humanos, mas sim em Deus. Apesar das vitórias políticas e das possíveis conquistas de um governo favorável ao cristianismo, os crentes devem sempre lembrar que nenhuma força terrena pode alterar os eventos que já foram preditos. A realidade é que o cristianismo sempre sobreviveu a mudanças culturais e políticas, adaptando-se e prosperando sob as mais variadas circunstâncias. Muitos veem em Trump um defensor dos valores cristãos e acreditam que, sob sua administração, os Estados Unidos podem se tornar um refúgio para a Igreja. Mas essa visão é temperada pela lembrança de que a verdadeira segurança e a verdadeira esperança dos cristãos não estão nas leis terrenas, mas na promessa de um reino eterno. A própria essência do cristianismo está enraizada na resistência e na perseverança. Nos momentos em que as sociedades se desviaram dos princípios cristãos, foi na firmeza dos seus seguidores que o cristianismo encontrou força para seguir adiante. Como uma voz que ecoa ao longo da história, a fé cristã clama para que seus adeptos não se deixem levar por vitórias momentâneas, mas sim que permaneçam fiéis e vigilantes, aguardando a realização da promessa maior. E assim, o cenário atual, embora repleto de tensões e incertezas, é também um lembrete da verdadeira batalha que cada cristão é chamado a lutar. Uma batalha espiritual que não será vencida por alianças políticas, mas pela fé e pela lealdade ao chamado divino. Cada evento, cada vitória, é apenas uma peça em um plano divino mais amplo, que nenhum líder ou nação pode controlar. Enquanto isso, o povo cristão continua a orar e a esperar, ciente de que o verdadeiro Salvador não é de carne e osso, mas sim o próprio Deus, cujo governo transcende o tempo e o espaço. Essa visão é o que mantém muitos cristãos firmes, mesmo em um mundo em constante mudança. A vitória de Trump, embora significativa para aqueles que buscam uma sociedade que valorize princípios cristãos, é compreendida dentro de um contexto muito maior. Nos Estados Unidos, a expectativa de que leis mais alinhadas ao cristianismo sejam implementadas é forte, mas a verdadeira esperança está além das promessas de um governo terreno. A Bíblia nos lembra repetidamente que antes de qualquer coisa, é necessário que a humanidade passe por provações e tribulações. Os eventos recentes na política, incluindo a aliança de Trump com Musk e o simbolismo que Kushner traz, são interpretados por muitos cristãos como sinais de que os tempos estão se aproximando de um ponto crítico. Embora teorias sobre o anticristo e o cumprimento das profecias apocalípticas possam variar, a mensagem central é clara.
Os cristãos são chamados a observar os sinais e manter-se vigilantes. Como o apóstolo Paulo escreveu, o anticristo se manifestará com grande carisma, seduzindo a humanidade com promessas de paz e prosperidade. Mas seu verdadeiro propósito será revelado em um momento de destruição repentina. Para muitos fiéis, essa passagem bíblica é um alerta de que a aparente paz e segurança oferecidas por qualquer líder terreno podem, na verdade, ser uma ilusão perigosa. Essa crença é reforçada pelo aumento da influência de Musk e suas ambições tecnológicas, que alguns interpretam como uma tentativa de substituir a divindade pelo domínio da tecnologia. O desejo de Musk de desenvolver tecnologias que se conectem diretamente com o cérebro humano é visto como um passo perigoso, potencialmente abrindo portas para uma forma de controle que não seria possível em uma sociedade onde a liberdade humana e a consciência individual são respeitadas. No entanto, a resposta cristã a essas mudanças culturais e tecnológicas não é apenas o temor. Muitos líderes religiosos encorajam seus seguidores a ver esses eventos como uma oportunidade de fortalecimento espiritual. A eleição de Trump, embora polêmica e debatida, é um lembrete de que os cristãos devem sempre buscar viver de acordo com seus princípios, independentemente das circunstâncias políticas. Essa convicção alimenta a esperança de que, mesmo em tempos difíceis, os valores da fé e da família possam prevalecer. Enquanto isso, o apoio de Trump a Israel é um ponto que ecoa profundamente nas tradições cristãs. Para muitos, essa aliança é um reflexo do compromisso com a nação escolhida por Deus no Antigo Testamento. Israel, visto como o palco das profecias finais, é uma nação central na narrativa apocalíptica. Durante seu primeiro mandato, Trump demonstrou seu apoio inabalável ao reconhecer Jerusalém como capital de Israel e transferir a embaixada americana para a cidade. Esse gesto foi recebido com entusiasmo pelos cristãos, que interpretaram isso como um sinal de que Deus estava, de alguma forma, guiando os líderes para cumprir as profecias. Apesar disso, a Bíblia nos adverte que, antes do retorno de Cristo, Israel passará por grandes provações. O profeta Ezequiel descreve um tempo em que as nações se levantarão contra Israel, e o próprio Deus permitirá essa tribulação para que sua glória seja revelada. Esse período de dificuldades é visto por muitos estudiosos da Bíblia como uma parte inevitável do plano divino. Portanto, ainda que o apoio dos Estados Unidos a Israel seja importante, ele não altera o que já foi profetizado. Para os cristãos, o papel de Trump e de outras figuras políticas na história atual é visto sob uma luz diferente. Eles reconhecem que, por mais que se deseje um governo favorável ao cristianismo, o verdadeiro destino da humanidade está nas mãos de Deus. As Escrituras são claras ao afirmar que eventos devastadores ocorrerão antes do estabelecimento do reino de Cristo. A Terra passará por tempos difíceis, mas é nesses momentos que a fé cristã encontra sua força e resiliência. No final das contas, a vitória de Trump é para muitos uma oportunidade de fortalecer sua fé e reafirmar os valores que consideram essenciais. Mas ao mesmo tempo, os fiéis são lembrados de que nenhum líder ou governo pode oferecer a salvação. O verdadeiro refúgio está em Deus, e o papel de cada cristão é viver como exemplo, sendo sal da terra e luz do mundo, conforme ensinado por Jesus. E é com essa visão que muitos cristãos encaram os eventos atuais, como sinais dos tempos, um chamado à preparação espiritual e um convite para renovar seu compromisso com Deus. As batalhas políticas e culturais são, em última análise, secundárias diante da certeza da promessa divina. Enquanto aguardam o cumprimento das profecias, os cristãos são desafiados a manter sua fé inabalável, sabendo que sua verdadeira pátria está além deste mundo,